Você está em busca de uma oferta de emprego no Canadá para poder imigrar? Neste vídeo você aprenderá um pouco mais sobre a famosa Job Offer, que tanta gente procura. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma entrevista. E dessa vez eu conversei com uma pessoa que conseguiu uma oferta de emprego estando ainda no Brasil. Eu conversei com o Eric, ele é um profissional de TI, e nesse vídeo ele contou da sua experiência de como foi conseguir uma oferta de emprego estando ainda no Brasil. Eu sou o Cleuber, bem-vindo ao canal. Se esse é o seu primeiro vídeo, espero que você goste. Esse canal está recheado de vídeos com muita informação para você que pretende migrar para o Canadá. Eu imigrei há 7 anos atrás e aqui no canal tenho compartilhado não só a minha experiência, como de muitas outras pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e que assim você ficará por dentro dos próximos vídeos. Vamos à entrevista? E hoje eu estou aqui com o Eric, que é profissional da área de TI e que foi achado lá no Brasil, recrutado e trazido para cá. Ele que já tinha até perdido a esperança de sair do Brasil profissionalmente, foi achado por um headhunter lá e teve uma oferta de trabalho. Eu sei que muita gente hoje está fazendo o seu plano de imigração baseado na oferta de trabalho. E hoje nós vamos aprender aqui, vamos descobrir com o Eric como é que funcionou, como é que foi a trajetória dele de vir para o Canadá e se tornar um residente permanente através de uma oferta de trabalho. Eric, muito obrigado por você tirar o seu tempo para compartilhar aqui conosco a sua experiência. Eu vou começar pedindo que você se apresente, então, para que as pessoas te conheçam. Bom, meu nome é Eric, né? Eu tô hoje com 33 anos. Sou casado há 5 anos e vim aqui para o Canadá já faz 3 anos e pouquinho. Eu sou da área de TI, sou desenvolvedor, já desenvolvo software há um pouco mais de 15 anos. Beleza. E por que então que você está no Canadá? Eu faço essa pergunta para todo mundo, porque todo mundo tem uma resposta diferente, né? Tem gente que está no Canadá para fugir da violência, tem gente que está no Canadá porque quer dar uma vida melhor para seus filhos, enfim. Por que você está no Canadá? Eu sei que não são todas as pessoas que acreditam, mas no meu caso eu vejo que foi simplesmente um propósito de Deus. Eu não pensava em vir para o Canadá, não fazia planos com relação a isso, mas as coisas aconteceram, deram certo, e hoje eu entendo que Deus ele me colocou aqui por um motivo e estou vivendo aqui enquanto ele me quiser aqui, eu estou por aqui. Então essa é a minha resposta mais simples. Beleza, beleza. Então, conta para a gente como é que foi essa experiência de estar lá no Brasil, né? Nós conversamos previamente, você me disse que tinha já tentado, né, anteriormente ir para a Europa, seu alvo era a Europa, e você acabou desistindo, né? Entendeu que não era para sair do Brasil. E aí, um belo dia, você abre o seu e-mail lá e tem um contato de um recrutador. Como é que foi essa experiência? Uhum. Foi isso. Eu sou casado há 5 anos, como eu comentei, né? E quando eu me casei, a gente foi para uma viagem de lua de mel na Europa, tal. A gente gostou muito, achou muito interessante. E eu sabia que a área de TI era uma área que não era, era um pouco mais fácil de imigrar por trabalho. Eu falei, deixa eu ver, né? Tipo, morar um tempo fora do país, às vezes é interessante trabalhar um tempo fora. Falei, vou ver. E eu apliquei para algumas vagas, fiz várias entrevistas, às vezes eu chegava lá, tipo, na última entrevista, mas não rolava, não dava muito certo, escolhi outra pessoa, normal, né, do processo seletivo. Fiz várias, até que eu cheguei para o meu esposo e falei, olha, a gente tentou, seria interessante, mas acho que não é isso, não.
tá tão tranquilo aqui, né? Aí, nessa época, eu já estava trabalhando remoto para uma empresa da Suíça, então estava trabalhando de casa, estava tranquilo, estava bem, estava feliz no Brasil. Eu sei que tipo muita gente às vezes busca essa parte de imigração por conta de problemas no Brasil, seja violência, seja questão econômica, buscar uma vida melhor, alguma coisa assim. Lá de fora, no meu caso, não era isso, era simplesmente, seria legal morar um tempo fora por conta da experiência. Só para contextualizar, eu sou do interior de São Paulo, eu morava na cidade de Limeira, onde a violência não é uma coisa absurda, trabalhando com TI, tipo, você consegue estar estável no Brasil sem lutar muito. Então, assim, pensava mais por conta da experiência, certo? Só que eu falei, tudo bem, deixa quieto. Só que eu tinha meus currículos nessas plataformas de imigração, onde você geralmente deixa lá que você coloca, né? E uma delas era o VanHack, que ela é uma plataforma que ela é bem focada basicamente em empregos do Canadá, até mesmo porque o dono é um canadense meio brasileiro, que passou um tempo no Brasil, algo assim. Eu tinha cadastrado lá por conta das outras vagas e estava lá perdido. Até que um dia eles me pegam, me mandam um e-mail falando: olha, o teu perfil profissional bate muito com uma vaga que a gente tem aqui. Aí quando eu olhei mesmo a descrição da vaga, eu falei: realmente, a minha experiência profissional bate muito com essa vaga, o que eles estão procurando. Eu falei assim: vou fazer entrevista, não custa, né? Mais uma, é sempre bom, experiência, né? Sei lá, vai que. Aí foi uma entrevista, foi outra, foi outra, foi outra. Eu fiquei mais ou menos uns 4 meses ali em entrevistas, onde eles foram fazendo. Um foi passando para uma, para outra, para outra. Aí o negócio começou a ficar mais sério. E eles falaram assim: olha, a gente está querendo fazer uma oferta de trabalho para você, mas vamos só para você conversar lá com o vice-presidente da empresa, só para a gente ver. A empresa não é grande, tá? Então, é uma empresa pequena para média. Aí o negócio começou a ficar sério. Eita, mas eu nunca pensei em ir para o Canadá. Deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu ver. Como comentei, eu creio muito nos propósitos de Deus. Então eu falei assim, deixa eu perguntar para Deus, né? Deixa eu orar para assim, Deus, deixa eu vou para lá, não vou? O que eu faço? E eu entendi que não, realmente é um propósito de eu ir para o Canadá, passar um tempo lá. E aí a gente meio que fizeram oferta de trabalho, tal, a gente viu, analisou um pouco, tal, falou, beleza, vamos. Ok, você pode falar um pouco mais detalhadamente, porque eu sei que esse tópico é um dos tópicos mais procurados hoje nos grupos de imigrantes, que é a tal da oferta de trabalho, né? Como é que, quais foram os passos administrativos, o que você teve que fazer, o que foi requerido da empresa fazer para que você pudesse pisar no Canadá? Algumas coisas que a empresa precisa, ela não pode simplesmente chegar e contratar qualquer pessoa de outro país simplesmente porque ela quer. Geralmente, ela contrata alguém de outro país porque ela procura primeiro no Canadá e não encontra aquele profissional que ela está procurando. E aí ela entra com um processo aqui dentro que eles chamam de LMAI, né? É Labor Market Impact Assessment, eu acho. Acho que é isso aí. Antes de você Enfim, continuar, deixa eu só falar isso claro. para as pessoas. Hoje tem muita gente, tem centenas de pessoas, se não milhares de pessoas nos grupos, implorando para ter uma oferta de trabalho aqui. E às vezes são pessoas de áreas profissionais, por exemplo, como carpinteiro, pedreiro, pintor, torneiro mecânico, porque elas ouviram dizer lá no Brasil que com uma oferta de trabalho elas vêm para o Canadá. Alguém disse isso para elas, né, deixou elas animadas com isso. Como o Eric acabou de falar, não é uma coisa simples de acontecer, porque a empresa tem que provar para o governo canadense que ela procurou primeiro entre canadenses natos e não encontrou. Depois ela estendeu a pesquisa dela para imigrantes, para canadenses imigrantes, e ela não encontrou entre esse público
E aí, por isso que ela está dizendo para o governo canadense, olha, o profissional que eu preciso é tão raro ou está em tanta demanda que ele não existe no Canadá. Eu preciso trazer de fora. E aí é onde ele faz, o governo diz para ela, então você tem que ir atrás da LMIA, né, que é um assessment do mercado de trabalho, provar para o governo que não existe profissional aqui, e a partir da LMIA, que uma pessoa recebe, ela pode então dar entrada no processo de permissão de trabalho. Então, pessoal, se você não desmerecendo, o governo não sou eu, não é o governo que desmerece profissão alguma. Mas quanto mais comum for a profissão, mais vai ter dela aqui dentro. Então, não é uma coisa simples assim. Você não deixe nenhum consultor, não deixe ninguém te vender uma assessoria dizendo que vai conseguir para você uma permissão, uma oferta de trabalho aqui, se você é, por exemplo, um motorista de táxi. Por quê? Porque aqui tem sobrando, não está em falta. Está em falta profissionais de tecnologia, profissionais de ponta, profissionais com doutorado, com mestrado. Esse tipo de profissional está em falta, tá bom? Não deixem ninguém enganar vocês dizendo que vão conseguir. Isso é bem verdade, viu, Cleiber? Eu fiz vários amigos aqui, vários amigos brasileiros, até também de algumas outras nacionalidades imigrantes. O que eu observo é que o meu caso, a maneira como eu vim para o Canadá, é exceção. Ela não é regra. A maior parte vem com outros programas. Tem um programa que a galera vem para estudar, às vezes vem casado, um vem estudar, o outro vem trabalhando, tal. Tem alguns outros programas, né? E o que eu sei que também eles são mais difíceis, mais de acesso, porque é caro, né? Eu tive algum custo, mas eu sei que, como eu vim já com oferta de trabalho, o meu custo foi reduzido. Mas eu sei que o meu caso é exceção. E no meu caso, é exceção especificamente porque a área de TI é uma área que está em falta no mundo todo. Um profissional mais procurado, entendeu? Porque não tinha muito. Isso ajuda na parte que as empresas realmente procuram. Então, elas procuram aqui, não conseguiram, elas entraram lá com o processo e falaram assim, beleza, eu tenho aqui um ok do governo para procurar lá fora. E aí eles contrataram a Van Hack, tem várias que procuram, que é aí que eu comecei com o processo seletivo. No meu caso, como eu estava no Brasil, durou uns 4 meses. Por quê? Eles querem ter a certeza de que a pessoa que eles estão trazendo vai realmente encaixar na vaga, porque é um custo muito grande para a empresa pagar, né? Se de repente esse profissional não dá certo, a empresa tem que entrar com outro LMIA, que também é custo para a empresa, custo de tempo de entrevista. Então, isso vai bastante. Então, eles entrevistam bastante antes de trazer. E você tinha me perguntado como que foi, né? Tipo, a parte da oferta. Muitas entrevistas, aí vem a oferta de trabalho. Quando você aceita a oferta de trabalho, aí depois tem toda a parte migratória que tem que ser feita. Tem algumas empresas que elas fazem. Eu acho que a Van Hack hoje ela está até ajudando um pouco mais esse processo. Quando eu vim, ela ainda estava bem no começo, então eu fiz muita coisa. Que é basicamente, olha, você tem que entrar lá no site do governo, você tem que preencher isso aqui, aí tem os formulários que você tem que mandar, aí você tem que anexar a sua documentação, diploma, mandar traduzir, fazer tradução juramentada, tem um monte de coisinha que você tem que ir fazendo. Você tem que correr atrás de carta de empregador, quando você já vem com oferta de trabalho, porque você tem que atestar a sua experiência no Brasil. Então, você tem que ir lá ou pedir para os seus empregadores antigos fazerem já a carta em inglês, ou ele faz a carta em português, você tem que fazer a tradução juramentada em cima. E não é simplesmente o último empregador. Eu precisei de carta dos meus 3 últimos empregadores, porque eu tive que atestar, acho que por volta de 6 anos, eu acho. Então, eu tive que sair correndo atrás de várias cartas de empregadores, pegar toda essa pancada de documento, entrar no processo para conseguir pegar o que a gente chama de work permit, que é a permissão para trabalhar aqui, junto, que já atrela o visto para você vir de trabalho e tal, a documentação, eu sou casado, a documentação da minha esposa, tudo.
basicamente, ler o que o site pede e ir fazendo. Aí, não entendeu alguma coisa, pesquisa no fórum, dá uma googlada ali, e foi bem assim. Então, no meu caso, eu tive que fazer na mão, né? Não é também, assim, tão absurdo, assim. É basicamente seguir a regra. É burocrático, é trabalhoso, então você vai perder aí várias horas ali para você fazer tudo do jeitinho que eles querem. Até a foto tem maneira certinho, mas depois que você recebe a oferta de trabalho, você vai na receitinha de bolo, né? E se você tiver alguma dúvida também, às vezes eles conectam você com alguém que já passou por isso para você tirando dúvida. Então, dá para ir fazendo. Ok. E depois que você teve a oferta de trabalho oficial da empresa, que aí você partiu para a etapa burocrática, quanto tempo levou para daí então o governo saber que você existia e que ele disse sim para você? Como eu vim por LMIA, eu sei que o processo é um pouquinho mais rápido. Então, geralmente, o pessoal falava que durava por volta de 1 mês e meio, 2. Para mim, falava que demorou uns 3 meses e pouco, até eu estar com tudo. E aí, quando eles. Então, eu só estava esperando. Eu fui aplicando, saí correndo para aplicar. Então, em uma semana, acho que eu já estava com toda a documentação em ordem. E aí vai para lá, eles analisam, pede mais uma coisinha, pede outra, aí eu tive que ir para São Paulo, aí faz exame médico, tem várias coisinhas que precisa fazer, então você corre para São Paulo, tá? Aí manda o passaporte, espera. Quando o passaporte chegou, ele chegou de manhã, eu já só estava esperando, e aí eu olhei os preços das passagens, a passagem mais barata estava para a mesma noite, eu marquei na mesma noite e vim. Eles já estavam esperando, já estavam contando comigo antes, porque eles acharam que ia demorar um pouco menos. Eu falei, já estava com a mala pronta, todo mundo já sabia. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Eu estou vendo o seguinte: existe muita gente que passa um tempão se preparando para emigrar, né? Que sonha com isso e lê tudo que é blog, vê tudo que é canal de YouTube, espero que estejam vendo o meu. E o cara sabe o que vai, né? Um pouco do que ele vai encontrar aqui. Como é que foi a sua adaptação, uma vez que até 6 meses atrás você não tinha o Canadá no seu radar? Como é que foi a sua adaptação aqui? Primeiro aconteceu no susto. Então, lá no Brasil, a gente não tinha entendido direito ainda o que estava acontecendo. Aí chegou aqui, o começo é novidade, normal, então você olha uma coisa, olha outra e tal. E ok, acho que a primeira, segunda semana parecia ainda uma viagem de férias. Você está aqui, aí você está num hotel, e é caro, então você tem que já correr para tentar achar um apartamento que te sirva, então você corre para lá, corre para cá, então que essa correria ali para você achar o apartamento, então primeira dificuldade, né? Aí depois que você acha, você tem várias coisinhas aqui para você de documentação, desde o cartão de saúde até que eles chamam de seu SIN number, que sem ele você não. É tipo o nosso número no INSS no Brasil, né? Então tem várias coisinhas que você tem que correr atrás já na primeira semana. Então é correria. E aí você chega aqui, né? No começo a gente não comprou carro, a gente não estava preparado para comprar carro aqui. Então, até começar a cair os primeiros salários, você começar a juntar o dinheiro. Então, o começo foi bem básico mesmo. Além da burocracia, aí começou saudade da família, né, dos amigos que ficam no Brasil. Graças a Deus, a gente ainda tem hoje celular para a gente conseguir conversar de vídeo com o pessoal, né? Já ajuda, mas dá saudade. Aí você fica aqui um tempo, começa a dar saudade da comida, que é bem diferente. Né? Gente, comida brasileira não tem igual. Todo mundo que vem para cá morre de saudade da comida do Brasil também. Não, é muito diferente. Clima, hora que começa aí. Primeiro inverno, quando começa a chegar, que neve, que lindo, nossa, e é bonito mesmo. Todo começo de inverno é legal. Passa o primeiro mês, passa o segundo mês, passa o terceiro mês, você ainda está vendo neve, você ainda está com frio. Só um detalhe, eu esqueci de mencionar a cidade, mas eu estou em Winnipeg. Winnipeg é um inverno super comprido e muito frio, né? Então, quando vocês forem vir, também pesquisem a província que vocês estão vindo, né?
a província aqui, de Manitoba, ela é muito fria, então tem esse detalhezinho. Eu achei alugar uma casa achei mais fácil do que no Brasil. Depois de um tempo, comprar uma casa, você consegue dar a entrada muito mais rápido, juntar o dinheiro para entrar uma entrada mais rápido do que no Brasil. Isso é. Mas assim, com relação ao padrão de vida, o meu padrão de vida caiu com relação a vezes que eu posso passear e ir no restaurante. No Brasil fazia mais, porque TI paga até bem no Brasil. Aqui é normal, paga bem, mas assim, não é igual no Brasil, você consegue vários salários mínimos. Né? Aqui paga bem, mas não é igual no Brasil. Então, meu padrão de vida deu uma caída. Uma coisa que possivelmente quase todo mundo ouviu no Brasil é que o sistema de saúde do Canadá é show. A minha experiência, principalmente aqui na província de Manitoba, eu sei que em outras províncias o pessoal às vezes fala que é um pouco diferente, tá? Mas a minha experiência é que o sistema de saúde do Canadá não é bom. Eu sinto que o sistema de saúde no Brasil, inclusive o SUS, eu sou do interior de São Paulo, tá? Às vezes eu tinha atendimento melhor no posto de saúde perto de casa. Eu também não é sempre que eu tive convênio. Eu já tive convênio e já usei SUS no Brasil. Às vezes eu sentia que o atendimento no SUS, as coisas andavam melhor, sabe? Você precisava de um especialista, o pessoal te encaminhava. Aqui é mais difícil de encaminhar para especialista. Dá a impressão que, por ser tudo público, eles estão enxugando, assim, eles ficam enxugando e trabalham mais não trabalham muito na prevenção, mas trabalham apagando fogo. Essa é uma impressão que eu tenho aqui. Tá? Então, assim, quando vocês forem vir para cá, não venham iludidos com essa ideia de porque é primeiro mundo tudo funciona muito bem. Tem coisas que no Brasil eu acho que funciona melhor. Principalmente, por exemplo, se você paga um convênio no Brasil. Aí eu acho que o sistema de saúde público, pelo menos daqui onde eu moro, fica no chinelo. É Até triste. exames é difícil você conseguir. Teve exames que a gente ficou esperando mais de 1 ano e meio para ser chamado para um exame de uma coisa que tecnicamente precisava resolver na hora. Mas, um outro exemplo, a minha esposa está grávida agora, né? A gente vai ter o nosso primeiro filho. O ultrassom aqui é na gestação. Aqui em Manitoba, eu sei que em outras províncias isso varia, mas aqui em Manitoba é na gestação. No Brasil, no comecinho, isso já está fazendo, para saber se está tudo bem. Então, é diferente. Não é que a gente não queira que você venha, a gente quer, mas que você venha consciente de que há diferenças. Sim. E no campo profissional, Eric, como é que foi a sua adaptação? Assim, você em um dia estava no Brasil, voou durante a noite, chegou aqui no outro dia, né? Eu imagino que a empresa te deu aí, sei lá, 2 semanas para você se ajeitar e tal. E aí, em uma semana, você entra na porta de uma outra empresa, o cara fala para você, está aqui sua mesa, seu computador e está aqui seu primeiro projeto. Como é que foi essa adaptação, assim? O ambiente de trabalho canadense, como é que foi isso para você? Você achou que sim, aqui o ambiente de trabalho é caloroso, as pessoas te receberam bem, você tinha lá, né, a sua rotina, circulava, ou você chegou aqui e tomou um choque porque é uma rotina de trabalho, um sistema de trabalho diferente? Como é que foi isso? Respondendo a primeira pergunta sobre tempo, né? Eu cheguei aqui na quarta-feira, segunda-feira era o meu primeiro dia de trabalho. Então, eu estava no hotel, fiquei no hotel até no domingo. Aí fui para casa, que a gente conseguiu alugar na segunda. A empresa que eu vim, como é uma empresa pequena para média, ela fez muita coisa que talvez umas empresas maiores façam diferentes. Os próprios funcionários da empresa, a galera que tá, tipo, eles me ajudaram muito. O pessoal do RH, o vice-presidente da empresa chegava, pegava, não, olha, vou fazer. No começo precisava de carona para mudar, não posso reclamar, me ajudaram bastante, sim. Até para tirar documento, tipo, tiraram um tempo, não, vamos lá, a gente vai aqui, vai ali. Foi muito legal. Mas foi daquele jeito, tipo, olha, a gente está precisando, o meu líder ele sai de férias, então eles precisavam de mim lá na empresa para dar o começo para mim,
e para eu conseguir continuar. Então, foi bem corrido, mas foi tudo bem. Então, assim, na primeira semana eu saí correndo atrás de tudo. Nas outras 2, 3 semanas eu ainda precisava ver alguma coisa fora, né? E eles me deixavam, assim, eu fazia a minha solicitação de ausência, saía tal, depois descontava ia descontar das minhas férias, normal. Entenderam muito que eu precisava, às vezes, sair para resolver uma documentação, um detalhe, alguma coisa do aluguel ali para resolver. Agora, ambiente de trabalho. Você chega no trabalho, né, várias pessoas vão falar bom dia para você e tal, ali, e vão puxar aquela small talk. Eu tenho uma história engraçada de small talk. Ele vai perguntar, oi, e aí, tudo bem? Como foi o seu final de semana? E aí você vai responder. Só que eu sou brasileiro. Se alguém pergunta para mim como você fez no final de semana, eu vou puxar da memória e falar, nossa, foi legal. Poxa, eu joguei um jogo novo de videogame, eu fiz isso. Ah, eu também saí com a minha esposa, a gente foi visitar tal lugar. E eu emendo numa conversa ali de pelo menos 5 minutos ali, tranquilo. Né? Mesmo sendo uma pessoa mais introvertida, eu tô acostumado com isso. E eu senti que as pessoas... e as pessoas não viam a hora de cair fora da conversa. Porque eu falava, peraí, a pessoa pergunta... Depois eu entendi. Ah, não. Small talks para ele. Como foi o final de semana? Ah, foi bem. Eu joguei um jogo novo. Para aí. E o seu? Ah, foi legal. Fui para Cabin. Pô, legal. E você vai. Entendeu? Então, isso eu notei de diferença. Quesito profissional. Eu acho que o canadense médio, e aí eu estou generalizando um pouco, não são todos assim, tá? Mas o canadense, de uma maneira geral, ele é muito focado naquilo que ele tem que fazer, qual que é a responsabilidade dele. Então, por exemplo, na área de TI, eu sou o desenvolvedor, eu vou programar, eu vou desenvolver tal, passo para frente. O teste ele vai pegar, vai testar, aí não deu certo, ele vai devolver. O suporte ele vai analisar alguma coisa, ele vai pegar, vai analisar. Então, é tipo assim, cada um no seu quadrado. É difícil o profissional que vá um pouquinho além. Então, por exemplo, se o cara é front-end, é difícil ele tentar analisar um pouquinho o código de back-end. Então, você vê que isso é bem comum. E no Brasil, a gente às vezes está acostumado a fazer tudo. Você pega uma coisa, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra. A gente, na parte de trabalho, a gente é muito mais assim. Quando você sai no horário, as pessoas às vezes te olham meio assim, do tipo... Por exemplo, você trabalha das 8 às 5. Você saiu 5 horas, você é o primeiro a sair, as pessoas já dão aquela olhada. Você tem que ficar pelo menos até 5h20, 5h30, 6 horas. Porque isso mostra que você está vestindo a camisa da empresa, você está fazendo a coisa. Isso é muito comum na área, principalmente de TI. E eu senti que aqui no Canadá não é assim. Se você entra das 8 às 5, na área de TI também é um pouquinho flexível, né? Você consegue entrar 8h15, mas assim, 5 horas a galera tá saindo, tá indo embora. Se tem alguma coisa para terminar, amanhã eu vejo. Tem essa diferença cultural. Eu achei também que o Canadá está um pouco atrás do Brasil. Na área de TI, eu acho que o pessoal estuda mais, o pessoal corre mais atrás, o pessoal está mais à frente. Saiu tecnologia nova, o pessoal está estudando, o pessoal está indo. No Canadá, está um pouco atrás. Na empresa que eu trabalhei, parecia que eles estavam uns 10, 15 anos atrás. Então, assim, às vezes a gente tinha que puxar o pessoal e aí você via a resistência do pessoal para mudar. O pessoal às vezes não queria, então o pessoal que já estava fazendo aquilo há muito tempo, né? Pelo menos isso foi uma característica bem forte na empresa que eu estava trabalhando, que foi aqui. Eu trabalhei 2 anos e meio e hoje eu estou trabalhando numa empresa que está um pouquinho mais para frente, né, nessa parte tecnológica. Mas, de uma maneira geral, quando você olha, muitas empresas estão com tecnologia muito antiga. Então, agora eu quero te fazer 2 perguntas. O seguinte: você já se tornou PR, né? Você veio como trabalhador e não sei se as pessoas sabem disso, né? Vir como trabalhador não te garante ficar no país indefinidamente.
Se você vem como trabalhador, você tem que continuar renovando o seu visto a cada período. Você não é E um é caro. residente permanente. Você tem que fazer um outro processo. Então, você já é PR, e se você é PR, como é que foi fazer esse processo? Você era obrigado a ficar na mesma empresa? Não era? Eu já ouvi histórias de gente que veio, aí chegou aqui, a empresa não era o que tinha dito que era, e a pessoa se demitiu, mas ela se demitiu sem saber que ela perdia também o direito à permanência no país enquanto vinculada com aquela empresa. Como é que foi o seu caso, a sua experiência? No meu caso, como a empresa era uma boa empresa para se trabalhar, eu não tive problema algum em ficar. Eu estava feliz. Inclusive, eu quis ficar pelo menos os 2 anos do contrato inicial. Mesmo depois que eu peguei o PR, eu quis ficar mais um tempo. Porque eu falei, tá legal, não vou só porque eu sou PR, não quero sair procurando trabalho. Fiquei trabalhando um tempo lá, tranquilo. E depois de um tempo que eu comecei a olhar o mercado e ver as outras oportunidades de trabalho. Quando você vem com uma oferta de trabalho, com esse LMIA, o seu contrato, o seu visto de trabalho, né, a sua permissão de trabalho, ela fica atrelada com aquela vaga de emprego. Então, se você pede demissão, você não tem mais visto de trabalho. Eu não tenho nem certeza se você pode ficar morando aqui. Eu não tenho nem certeza disso. Eu sei que existe um prazo, assim, coisa de mês, um mês, para você regularizar a sua situação e voltar a trabalhar, pelo menos na mesma área, na mesma função, para você defender a permanência. Agora, se você perde, vamos dizer, você é um analista de sistema, aí você perde o emprego, por alguma razão você vai trabalhar na Pizza Hut. Aquilo ali não justifica você manter o seu visto de permanência aqui, porque você veio para trabalhar numa qualificação, né, contribuir para a sociedade nesse nível aqui. Não é para ser pizzaiolo na Pizza Hut. Né? Eu acho que você nem consegue emprego na Pizza Hut, viu, Clubber? Porque o seu work permit não é open, não é aberto para você trabalhar em Então, qualquer lugar. Ele é fechado para vaga. uhum, Talvez a sua, por exemplo, quem é o seu cônjuge consiga e ele está trabalhando lá, mas isso também não permite você continuar aqui. Eu uhum. sei que então assim, se você já está aqui, viu que a empresa não é bem aquilo, tal, e você tem intenção de ficar aqui, continua, você pode até procurar trabalho em outra empresa. A outra empresa, se a empresa fizer o processo para você, fizer o LMIA e tal, eu não sei nem se é o LMIA ou algum outro documento que ela tem que pagar para você, e ela atrelar o visto dela, aí você ainda consegue ficar aqui sem ser residente permanente atrelado na outra empresa, enquanto o seu processo de residência permanente corre. Quando você chega aqui, o certo é você correr atrás do seu processo de residência permanente. Eu demorei para correr atrás, até enrolei, eu deveria ter corrido antes. Eu aconselho qualquer um que venha para cá a correr com o visto de residência permanente, ainda que seja o meu caso, que eu nem sabia se eu queria ficar aqui, tipo, por algum tempo, né? Nem sabia se eu ia ficar, mas eu aconselho você a correr atrás do processo, para ele sair mais rápido. Porque ele demora. E enquanto ele não sai, é custo. Quando você precisa renovar seu work permit, é custo que você tem que arcar. E às vezes até a empresa também tem um custo a mais para dar alguma documentação para você continuar. Entre com o processo, aí depois da residência permanente, você tá com aí você está livre para procurar trabalho em outros lugares. Mas com a residência permanente, você também não está livre para, por exemplo, voltar para o Brasil e voltar para aqui quando você quiser. A residência permanente não é tão permanente assim. Só com a cidadania que você consegue, de fato, voltar para o Brasil e ficar um tempo lá. Porque acho que se eu passar 6 meses fora do Canadá, num ano, eu já perco minha residência permanente. Beleza. Agora eu quero falar de um assunto que eu insisto em falar dele em toda a entrevista, todo vídeo meu, que é a questão do inglês. Né? Você é da área de TI, né? Eu sei que desde o início, né, os nomes das linguagens, as ferramentas que se usam em TI já são todas em inglês, né? A gente é imerso no inglês técnico, né?
como é que é a questão... Eu quero perguntar isso porque tem gente que imagina o seguinte, que existe a possibilidade dele vir para cá com meio inglês, né? Ele sabe fazer, ele sabe cumprimentar as pessoas, ele sabe ler placas e ele acha que isso é suficiente. Como é que é na área de TI a demanda do inglês? Porque a pessoa não pensa que ela vai bater papo com os colegas, que ela vai ter que entender uma piada, né? Essas coisas assim. Bom, o meu inglês, ele é fluente. A minha dicção não é tão boa, né? Eu tenho um sotaque, o pessoal fala até que é um sotaque um pouco pesado, mas tipo, ok para se entender. E eu tenho uma dificuldade com ouvir. E quando eu digo dificuldade, por exemplo, a minha esposa que veio para cá com inglês básico, ela pegou o inglês aqui, o listening e o speaking dela, aí, principalmente o sotaque dela, é melhor que o meu. Ela pegou aqui e é melhor que o meu. Mesmo estando aqui, acho que por não ser tão comunicativo, eu tenho um pouco de dificuldade ainda com alguma pronúncia e tal, e com dicção, mas dicção até em português, essa gaguejada, vocês estão me ouvindo, vocês estão vendo que comunicação às vezes também não é tão meu forte. Porém, o meu inglês ele era bem fluente no sentido de gramática, eu consigo comunicar, eu consigo escrever um e-mail, eu consigo ler, eu consigo ser formal e informal quando precisa, eu consigo entender alguns sotaques diferentes, consigo falar, me comunicar, mesmo às vezes falando um pouco mais pausado em inglês, é primordial. Precisa disso para comunicação. Inclusive, esse foi um diferencial quando eles estavam buscando, porque eles também entrevistaram outras pessoas e eles queriam pessoas com inglês bom. Aqui no Canadá, eu conheci algumas outras pessoas que vieram com inglês intermediário, que eram também da parte de TI, e indiquei na empresa que eu trabalhava, fizeram alguma entrevista, e algumas pessoas elas deram uma roscada no inglês. Porque eu falei assim, olha, legal, né, para a vaga aqui, eu tenho experiência, mas a gente precisa de alguém com inglês melhor. Porque isso é importante, eles precisam comunicar. Então, se você está no Brasil, por exemplo, vamos supor, você é da área de TI, você, de repente, não tem tantos anos de experiência, assim, sei lá, você não tem 15 anos de experiência, você tem 5 anos de experiência, mas você está intermediário ali para quase sênior, tudo, e às vezes você começou a fazer algumas entrevistas, às vezes você começou a ouvir alguns não, talvez seja o inglês. Então, às vezes, compensa mais você investir no inglês para você ter esse diferencial aí para conseguir vir dar aquela melhorada. Dá para vir com um inglês intermediário? Até dá, mas você vai penar um pouco mais para conseguir trabalho. Eu já vi algumas pessoas pegando alguns nãos por conta do inglês. É claro que, estando aqui, a tendência seu inglês também melhorar. Não é também para você estar com o inglês perfeito para vir para cá. O meu inglês melhorou aqui. E também aquele esquema, né? Não é também porque você está aqui que seu inglês vai melhorar. Você vai ter que se lançar e falar, né? Tem pessoas aqui que já estão há 5, 6 anos e não evoluíram muito em inglês. E às vezes tem umas pessoas que nem querem evoluir muito. Por exemplo, às vezes só o cônjuge trabalha fora e a pessoa não quer. Tipo, já está como comunidade brasileira e está tranquilo. E tudo bem também, né? Mas se você quer, mesmo estando aqui, se você quer melhorar seu inglês, você vai ter que se lançar, você vai ter que fazer contato com pessoas falando inglês, tanto canadenses nativos quanto imigrantes. E no trabalho você vai ter que falar muito inglês, vai ter que se lançar a falar para melhorar o inglês. Você mencionou que a área de TI ela cresceu no mundo inteiro e cresceu muito rápido. Eu estou no Canadá há 7 anos e eu sempre ouvi essa questão de que o Canadá tem uma demanda grande por profissionais de TI e tal. A demanda continua. Alguém que esteja, por exemplo, terminando a faculdade e fazendo o plano de imigração, né? Tipo, daqui a 2 anos eu quero ir para o Canadá. Ele pode continuar animado que tem demanda? Tem muita demanda.
tem tanta demanda que as empresas elas estão com muita dificuldade em encontrar profissionais. Às vezes as empresas estão treinando os profissionais até internamente. Pega alguém ali que saiu da faculdade e começa a treinar. Só que geralmente, quando eles pegam da faculdade e começam a treinar, geralmente eles pegam daqui, tá? Eles procuram na faculdade aqui. E geralmente, profissionais de TI do Brasil, eles querem com alguma experiência. Aqui em Manitoba, a Skip the Dishes, eu lembro que eles contrataram um monte numa bancada, eles trouxeram muita gente com pouca experiência. Eu sei que tem algumas empresas que fazem isso, mas eu vejo que o mais comum é eles procurarem profissionais com bastante experiência. Tem mais chance quem tem mais experiência vir com oferta de trabalho. Agora, se você, por exemplo, tem a faculdade na área de TI, ou mesmo que você não tenha, né, você queira fazer um college aqui na área de TI, você já sabe programar, você quer fazer o college aqui na área de TI, se forma aqui também é uma porta que algumas pessoas usam. E até mesmo quando as pessoas são casadas, né? Por exemplo, um é da área de TI, o outro não. Um vem, né, para estudar, tem o custo, né? Porque é caro aqui para estudar. E para quem não é do Canadá, eles cobram 3 vezes mais caro. Isso é uma realidade. Então, você tem que investir uma grana aí nesses 2 anos aí que você vai estar estudando. Tem os colleges aí de 2 anos, ou um mestrado, que seja. E só que o seu cônjuge, de repente, pode ir trabalhando nesse período. Então, conseguir se ele tiver um inglês bom, conseguir trabalhos em outra área, enquanto você está estudando. Enquanto a pessoa está estudando, ela não pode trabalhar, ela consegue malemar um estágio aqui e ali, né, obrigatório do college. Só que depois você consegue emprego, uma maneira de você conseguir emprego, né? Mas, por exemplo, se você tem um plano, não, olha, não tô com essa grana para investir em estudo e tal, quero ficar, acabei de sair da faculdade e trabalha no Brasil, tenta empresas assim que vão possibilitar você crescer com tecnologias de ponta que eles estão procurando, porque às vezes eles estão até um pouco mais atrasados, estão procurando alguém que ajude a implementar essas tecnologias novas. E aí, sei lá, depois de 2, 4 anos você na área, e se você, dependendo da sua curva de aprendizado, dependendo tanto que você já tiver crescido na área, é a hora que eles vão te chamar. E deixa eu te perguntar, nessa sua jornada toda aí, que foi quase que involuntária, você cometeu algum erro, alguma coisa que você poderia compartilhar para que as pessoas que querem fazer essa mesma jornada de buscar uma oferta de trabalho podem evitar, podem fazer diferente? Uhum. Alguns erros. O primeiro é não ter corrido com a parte da residência permanente de logo de cara. Estava aqui e tal, estava focado com o trabalho, focado com as coisas e tal. Eu devia ter corrido um pouco mais. Isso me deu um pouco mais de custo, porque eu precisei renovar a minha residência, o meu visto de trabalho uma vez a mais do que eu precisava. Deu também, se eu tivesse feito antes, eu poderia ter sido chamado antes no draw, não precisaria ter entrado com o processo provincial por causa da época. Então, quanto antes você conseguir ver, corra atrás. E não só isso, como outras burocracias. Eu estava um pouco acomodado, eu falei assim, depois eu vejo essa questão de carta de motorista, por exemplo. Aí, depois eu vou lá, faço a prova, mas é muito diferente. E eu precisei fazer a prova algumas vezes, a prova de motorista, porque tem detalhezinhos, tem regrinhas, eles são bem chatinhos com detalhes. E eu falo assim, dirijo há um bom tempo no Brasil, para mim vai ser tranquilo, né? Então, o dia a dia da direção, você vai de boa. Você, você dirige tranquilo, mas o detalhezinho que eles cobram na prova é o que me reprovava. Aqui eles tinham uma regra, que depois que você reprova, você não pode marcar a prova para outro dia. Você tem que esperar 2 semanas. Aconteceu que assim, eu comprei o carro ficou quase um mês na garagem, enquanto eu reprovava para conseguir, eu não podia dirigir. Porque enquanto você está aqui, acho que não lembro se é 1 ou 3 meses que você ainda pode dirigir com a sua carta do Brasil. 3 meses. 3 meses. E se eu tivesse já, não, vou fazer a prova, vou correr atrás, mesmo que eu não tivesse, porque eu demorei um pouco para comprar o carro. Se eu tivesse
já fez, já estaria de boa. Então, corra atrás de tudo que é importante. A prova de inglês, para quando você for fazer a documentação para imigrar, também estude e já chega aqui, já corra atrás de fazer. Se você tiver em dúvida entre IELTS e CELPIP, acho que eu recomendo o CELPIP, que é um pouquinho mais fácil. Se você não fez ainda, chegando aqui, já corre e faz a prova de inglês para entrar na documentação. Se você estiver nesse plano Canadá, onde você, às vezes, tem, sei lá, o seu apartamento, o seu carro, você vende tudo para vir estudar e você coloca aqui. Esteja certo que você queira morar aqui. Às vezes, venha visitar, se você conhece alguém, ou mesmo que você não conhece, visite, dê uma olhada em como que é o dia a dia. Eu sei que a visita, às vezes, é muito mais um passeio, mas você consegue ter uma ideia, assim, de como que é o esquema. Visitando, tente conversar com outros brasileiros, o que eles acham, né? Tipo, e aí, como que tá? Como foi? É bem interessante. Com isso tudo, né? Você não veio de mala e cuia, né? Você veio para experimentar e tal. Bem sucinto, bem curto. Valeu a pena? Tem valido? Você está feliz aqui? Sim. Tem valido a pena porque, como eu disse no começo, não são todos que acreditam, mas eu acredito de verdade que Deus tinha um propósito, e o propósito que Deus tinha, no meu caso, não era nem profissional. Eu tô curtindo a experiência, estou achando interessante, mas é que tinha um trabalho na igreja que eu estou indo, que eu estou conseguindo servir ali na comunidade, é, ali como voluntário, que era uma coisa assim de cuidado com algumas pessoas, que eu entendo que o maior motivo é para isso que eu vim. Então não tem por que eu tá triste ou qualquer coisa. E, igual eu falei, tem coisas legais aqui, muita coisa bacana. Sim, a experiência. Eu gostei muito do contato com a comunidade brasileira aqui. Eu fiz bastante amigos. A experiência de trabalho tem sido muito legal. Agora, com relação a perfil, eu particularmente não tenho planos de morar para sempre aqui no Canadá, porque tem várias coisas que eu descobri até estando aqui que eu não me adaptei, não curti tanto. É, tanto de visão, de como as coisas funcionam. Eu não quero entrar muito em detalhes, assim, porque eu acho que é muito pessoal isso, né? Tem algumas pessoas acham legal, outras pessoas não, mas, por exemplo, o jeito que eles fazem nas escolas, né? O jeito que eu ensino, eu sei que, por exemplo, o ensino na escola no Brasil, por mais que ela é um pouco, eu sei que está bem sucateado, mas, por exemplo, a nossa grade escolar eu acho mais interessante do que a grade escolar daqui. Mas essa é a minha experiência. Não quero jogar um banho de água fria em ninguém, porque cada um tem o que está buscando, tem as suas experiências, entendeu? Beleza. Tem alguma pergunta dessa jornada da oferta de trabalho, de vir como um trabalhador, depois se tornar residente permanente, que eu deveria ter feito e eu não fiz? Eu acho que tá. Não, acho que não. Acho que cobriu bem assim, as experiências, o jeito. Não me lembro de nada agora. Beleza, então. Então, Eric, muito obrigado por você tirar esse tempo e bater esse papo e abrir mesmo para a gente, né, a sua experiência. Eu tenho certeza que isso vai acrescentar para muita gente, vai desmistificar algumas coisas que alguém já tenha na cabeça e vai ser muito boa para informar, para educar quem está lá no Brasil pensando numa maneira de vir para cá, né? Uhum. Existem caminhos, existem possibilidades. O negócio é você percorrer o caminho correto e seguir as etapas, né? Não caia no conto de nenhum agente, de nenhum
assessor que vai te vender uma solução fácil para vir para o Canadá. Essa solução ela não existe. Solução fácil para vir para o Canadá não existe. Muito obrigado, Eric. Boa noite. Recomendações da patroa. Diga para ela que nós estamos muito felizes com a notícia e desejamos que vocês tenham um ótimo período aí de curtir a gravidez. Beleza. Obrigadão, Cleuber. Valeu. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Continuem. Vocês têm um plano? Corre atrás, que uma hora dá certo, sim. Beleza. Um abração. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Apesar do vídeo ter ficado um pouco mais longo, espero que tenha sido útil para vocês. E se ajudou, eu vou te pedir que me ajude, deixando seu like, seus comentários, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo. Espero você na próxima semana. Um abraço.